faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Irmãos, esse texto é um texto conhecido, este milagre é um milagre conhecido da narrativa bíblica pela cristandade. É o milagre, como nós falamos, que tem como aí anúncio, né, o milagre da pesca maravilhosa. E esse milagre, ele é seguido Tiago, do chamado do apóstolo Pedro. E nós veremos aqui no final, né, que não só de Pedro, mas também de João e Tiago, os irmãos que eram chamados filhos de Zebedeu. O texto, ele se foca, digamos assim, ele dá a atenção dele a Pedro. Tanto que Jesus disse a Pedro, mas como um representante do grupo apostólico. A gente sabe que Pedro era dos líderes, o líder, depois de Cristo, obviamente. Mas entre os apóstolos, ele tinha ali a primazia entre os apóstolos. Era ele que sempre estava falando, era ele que sempre se antecedia, era ele sempre que respondia. Então ele tinha essa personalidade entre os apóstolos. Então, meus irmãos, por isso que o texto se concentra em Pedro. Mas na verdade, nós veremos, Jesus chamará não só a Pedro, mas também a Tiago e João, que eram irmãos e filhos de Zebedeu. É interessante que a primeira vez que a gente lê, ou talvez a gente tenha lido esse texto mais vezes, e a ideia de que este é o primeiro encontro de Jesus com Pedro, e que nesse primeiro encontro Jesus chamara Pedro para segui-lo. Mas na verdade, esse não é o primeiro encontro de Jesus com Pedro. Jesus já havia encontrado Pedro, como nos diz o Evangelho de João. Aí nós recorremos a outro evangelho, porque eles se completam, eles vão nos dando mais informações sobre o quadro total, né? Lembra que os evangelhos não são os evangelhos, são o evangelho. É um evangelho só, é uma história só. Só que o evangelho é contado segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. É a visão de cada um deles sobre o evangelho de Cristo, certo? Então o evangelho é um só, não são 4 evangelhos, é um só, sobre a ótica, sobre a visão desses 4 evangelistas. Então, a ideia é que João, o Evangelho de João, nos traz a informação que Jesus já havia se encontrado com Pedro antes desse momento aqui. Vocês se lembram em que situação? Lá em João capítulo 1, vocês se lembram que Filipe vai avisar a alguns que seriam apóstolos que haviam encontrado Cristo. E um dos apóstolos que é avisado por Filipe é André, que era irmão de Pedro. E aí o texto diz que, tendo André ouvido que Filipe e Natanael tinham achado o Cristo, André vai até Pedro, seu irmão, e anuncia a seu irmão que eles tinham encontrado o Cristo. E aí então Pedro é apresentado a Jesus. E aí Jesus diz: não te chamarás mais Pedro, não, mas Simão, mas Cefas, que é Pedro. Então eles já haviam se encontrado. Só que isso aconteceu perto do Jordão. Só que depois de um tempo, o que Pedro fez? Pedro voltou para a sua região próxima de Cafarnaum, certo? Que era a região onde eles estão aqui agora. E tendo voltado para lá, depois desse encontro
com Jesus Cristo, ele volta à sua profissão, ele volta à pescaria, certo? Agora Jesus vai encontrá-lo de novo, e aí sim vai comissioná-lo definitivamente. Vai dizer a ele: você me segue porque eu te farei pescador de homens. Você agora será um pregador do meu evangelho. Então é interessante, e é legal isso, né? Por quê? Porque nós vemos aqui que o compromisso dos discípulos e a compreensão acerca de Cristo e com Cristo aconteceram gradualmente, em estágios. Jesus foi se aproximando dos seus discípulos e foi se estabelecendo uma relação com eles até a hora de chamá-los. E é interessante aqui que a gente tem que ter paciência, né? A gente às vezes pensa que a gente conheceu alguém que não é convertido, que a gente tem que converter a pessoa ali na hora, né? A gente vai ver que isso não é desculpa para a gente ficar se omitindo de falar o evangelho. A gente vai ver, né? Porque tem gente que pode usar isso. Não vamos pressionar ninguém não, tal, para nunca falar do evangelho. Não é isso que a gente está dizendo aqui. Está dizendo que a gente tem que falar do evangelho e tem que esperar a ação do Espírito Santo. Essa é a ideia. Porque acontece muitas vezes de maneira, como diz aqui, né? Acontece gradualmente, em estágios. Uma hora você estabelece contato com um amigo seu do trabalho, fala de Cristo para ele, você tem convidado ele para a igreja, ele diz que não pode, e uma hora, se Deus quiser, se ele for um eleito escolhido, ele virá. Então você deve orar por ele, ter paciência e pregar o evangelho enquanto Deus faz a obra segundo, obviamente, a vontade dele, né? Então, interessante notar isso aqui, que Pedro já era conhecido de Cristo, mas agora ele se encontra novamente e agora, diante desse milagre, Jesus vai comissioná-lo a segui-lo. Mas vamos então ver como isso tudo acontece dentro desse contexto do grande milagre aí da pesca. Então veja o versículo 1. Aconteceu que ao apertá-la a multidão, então Jesus estava junto ao lago de Genezaré e estava ensinando a multidão. E é interessante que Jesus se dava a isso, de fato, né? Ele havia sido enviado para ensinar o evangelho, para anunciar o evangelho. Olha só o que diz imediatamente antes do nosso texto, no final do capítulo 4, versículo 43, olha, melhor, 42, do capítulo 4 ainda. Sendo dia, saiu Jesus e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele e o instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado, e pregava nas sinagogas da Judeia. Então veja que o contexto anterior, imediato, está falando que Jesus foi enviado para anunciar o evangelho do reino, do qual ele é, ele mesmo, o rei. E aqui nós vemos ele fazendo o quê? Instruindo os homens acerca do reino, ensinando-os acerca do reino. Olha aí o versículo 1, então, dentro desse contexto agora, né? Olha aí o versículo 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, ok? Porque Jesus estava comprometido com isto, estava ele junto ao lago de Genezaré. O lago de Genezaré é o outro nome dado ao mar da Galileia. Ele ora é chamado lago, ora é chamado mar, ora é chamado de lago de Genezaré, ora mar da Galileia e até mesmo mar de Tiberíades. Também tem outro nome também para ele. E eu trouxe aqui um mapa, que os irmãos já devem estar acostumados a ver também, mas vale a pena lembrar, que ele está aqui, a gente vai dar em uma outra figura, próxima dessa aqui que eu mostrarei, nós daremos uma espécie de zoom na imagem, para ver melhor, tá? Mas aqui então está a Judeia, olha a Judeia aqui ao norte da Judeia, Samaria, e mais ao norte a Galileia. E é aqui que Jesus, na Galileia, aqui que Jesus tem a maior parte do seu ministério. Aliás, ele foi chamado de Galileu, né? O Galileu, porque ele passou a maior parte da sua vida e seu ministério na Galileia dos gentios, né? Cumprindo o que a promessa de Isaías, lembra? Galileia dos gentios, a região que estava em trevas verá a luz. Então, de fato, Jesus ali. E aqui, ó, onde eu estou com aqui a luzinha, né, vermelha, você vê que eu sei todos os termos técnicos, né? Luzinha vermelha, né? Né? Onde eu estou com a luzinha vermelha aqui, ó, este aqui é o mar da Galileia, ou lago de Genezaré, certo? Aí eu vou dar aqui o zoom, pronto, e aí nós, né, como se a gente desse um zoom lá,
E aqui está, ó, a planície de Genezaré. Jesus estava aqui, ó, nessa região aqui. Por isso que Lucas, tendo narrado onde Jesus estava propriamente na região do lago, diz que estava no lago de Genezaré, porque ele estava na região de Genezaré, entre Magdá e entre Cafarnaum. Cafarnaum era onde Pedro também possuía a sua casa, né? Então ele pescava ali naquela região. Então é onde Jesus estava. Genezaré significa a planície dos príncipes, né? Porque a planície é rica, é verde, abundante de vegetação. Então Genezaré, uma tradução para Genezaré seria a planície principesca, né? Ou a planície dos príncipes. Tá? Mas era ali que Jesus estava então, e vocês podem mais ou menos se colocar ali, onde o texto nos diz aqui, a região noroeste, é aí, né? Essa região aqui, é a região noroeste do mar da Galileia. Mas vamos lá então, voltando aqui então à exposição, aí o texto diz então que ele estava ali no lago de Genezaré ensinando a multidão, e aí diz o versículo 2, e viu 2 barcos junto à praia do lago, certo? Mas os pecadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Era muito comum, né, a gente sabe, né, que o horário da boa pesca, ou para a boa pesca, é à noite. Né? É o horário em que os peixes podem ser mais facilmente encontrados, embora não é uma certeza. Mesmo os pescadores profissionais pescando à noite, não é uma certeza que eles encontraram peixes. Muitas vezes os pescadores voltam com redes vazias, mesmo indo, Luci, no horário mais propício para a pesca, ok? Então imagina, mesmo você indo à noite, que é a hora propícia, né, segundo os especialistas, né, da pescaria, você indo, ainda assim não é certeza que você encontrar peixe, imagine durante o dia, a probabilidade é muito menor, certo? Isso é importante saber por causa do contexto. Jesus vai mandá-los voltar para a pesca durante o dia, que era um momento impróprio, né, que ninguém imaginava achar alguma coisa ou apanhar alguma coisa. Mas então, era comum então que depois da pescaria à noite, logo de manhãzinha, quando eles voltavam, né, da pescaria, eles tirassem as redes para checarem as redes e remendarem alguns pontos que poderiam ter estourado. Então era natural, até hoje, né, assim, né, os pescadores saem, deixam a pesca ali da noite, chegam cedinho na praia. Você pode até ver, tem alguns lugares aqui, né, acho que em Itaipu, você encontra muitos pescadores, se for de manhãzinha, assim, eles estão acabando de chegar, mexendo nas redes e tudo mais, e os peixes estão lá para ser vendidos, né? Tem um lá que tem como é? Olho de cão? Acho que é isso, né? Não sei se é esse o nome do peixe, não sei se é esse. Mas tem lá a banca lá com os peixes, lá em Itaipu, né? Propaganda lá para os pescadores, né, de Itaipu. Mas a ideia é de que depois eles verificam as redes, se tem que fazer algum remendo, e lavam as redes para a próxima noite de pescaria. E é isso que Jesus observa. O texto diz que ele estava ensinando, e ele olhou e viu que tinha 2 barcos. Lembra que a multidão o apertava? A ideia de que a multidão ia espremendo ele para o mar, ou seja, não tinha mais lugar, porque ela ia cercando ele. E ele olhou 2 barcos junto ao lago. E os pescadores tinham desembarcado dos barcos, para limparem as redes. E aí veja o que diz o texto, versículo 3, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Lembra que já havia uma certa relação, Samuel, como a gente falou no início, entre Jesus e Pedro, aqui chamado de Simão. A gente falou que Jesus já havia conhecido a Simão por meio de André, lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Então, Jesus não era desconhecido de Simão e vice-versa, ele já tinha ouvido. Por isso aqui da ideia da intimidade de Jesus entrar no barco que era de Simão e pedir ajuda a ele, que o afastasse um pouco ali da beirada, né, para que ele pudesse ver a multidão e falar a ela. É bem provável que o lago estivesse bem tranquilo, né, naquela manhã. E certamente ele serviria de espelho, de refletor da voz de Cristo, para que ela alcançasse aquela multidão. Então esse é o quadro que nós temos. Um quadro belíssimo, né? Do Senhor dos céus e da terra, Senhor de tudo, encarnado num barco,
no lago que ele mesmo criou, como criou todas as coisas, falando àquela multidão. É interessante que ele falava sentado, né, que era próprio dos mestres, né? Lá em 4:20 de Lucas, você vai encontrar Jesus, olha aí, 4:20, vai encontrar Jesus pregando em Nazaré, e vocês se lembram que ele vai ler o texto de Isaías, lembram-se? E ele lê o texto de Isaías, e versículo 20 diz assim, do capítulo 4, tendo fechado o livro, Jesus tendo fechado o rolo, né, o livro que é o rolo, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. É interessante, né? Então, como é que era o culto na sinagoga? Aliás, o culto da sinagoga, o culto da sinagoga é o padrão, o modelo do nosso culto. Nós, né? As igrejas que se dizem evangélicas, deveriam seguir o culto da sinagoga. Era o culto de Jesus. Esse é um bom sinal. Para começar. Então, o exemplo, o padrão que nós temos de culto hoje, de leitura da Bíblia, de cânticos, de orações, é o exemplo das sinagogas. A gente continua com a prática da sinagoga, porque é o culto da Bíblia. E é o culto que Jesus prestava a Deus, seu Pai e nosso Pai. Então, a ideia, ele aconteceu assim, o culto. O assistente, aqui ele aparece, o assistente no capítulo 4, era o que dirigia, era o auxiliar litúrgico. Não tem o auxiliar litúrgico do culto, que ajuda o pastor ali? É o assistente aqui. Tá? Ele é o que vai coordenando ali as partes do culto. O assistente, ele responsável por uma sinagoga, ele poderia, ele mesmo, fazer a explicação, o ensino, a instrução do texto bíblico, do texto sagrado, no caso aqui, o rolo do profeta Isaías, mas ele poderia pedir a algum judeu piedoso ou alguém com piedade reconhecida pela comunidade para fazê-lo. E como Jesus, ele era de Nazaré, conhecido de Nazaré, certo? Ele foi criado em Nazaré, embora nascera em Belém, cidade do rei Davi. Né? Ele fora criado em Nazaré, então ele era conhecido. E a sua piedade era conhecida dos de Nazaré. Então o assistente pediu a Jesus que lesse a porção e a ensinasse. Então o texto diz que Jesus se levantou, escolheu a porção que ele queria ler, o rolo, pediu o rolo do profeta Isaías, abriu o rolo, leu, fechou o rolo, entregou ao assistente e sentou-se. Quando diz o texto que sentou-se e as pessoas estavam com os olhos fitos nele, eu já vi alguns sermões que às vezes os pastores exageram aqui, ao nosso entendimento, o que está relatado aqui das pessoas terem os olhos fitos em Jesus, como se ele fosse, sabe assim, tivesse acontecendo alguma coisa com ele brilhando e as pessoas olhando assim. E na verdade não é essa a ideia do texto. A ideia é de que eles estavam com os olhos fitos nele porque ele ia ensinar. Porque o mestre ensinava sentado, então ele leu o rolo, entregou ao assistente e sentou-se para começar a ensinar. E as pessoas tinham os olhos fitos nele, como vocês ficam quando tem alguém aqui à frente, ensinando. Estão esperando ele começar a falar. E aí ele começa a falar. Mas o ponto aqui é que ele falava assentado. E ali também, lá no lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, ele também falará sentado no barco que Pedro lhe emprestara. Né? Então, vamos continuar então o texto. Agora só, antes da gente continuar, uma aplicação aqui, que é a seguinte. Aqui nós aprendemos, quando Jesus arruma o barquinho para ele pregar, né, ele dá um jeito dele anunciar o reino de Deus, aos homens. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que nós não devemos esperar até que as pequenas dificuldades e obstáculos sejam removidos antes de sermos testemunhas do reino de Deus. A ideia aqui é o seguinte, o ponto que nós queremos trazer aqui é este, é que Jesus podia ter desistido. Olha, não tinha templo ali perto, não tinha um púlpito, né? Tinha um púlpito deste. É um local preparado, parecia que o local era todo o contrário ao que ele ia fazer. Teve que se arranjar num barquinho lá e tudo mais. Mas isso não o impediu de proclamar o evangelho do reino do qual ele é o rei. Então, o que nos ensina? Nos ensina o que Paulo diz a Timóteo, aos seus amigos e companheiros, né? E a Timóteo ele vai dizer assim, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. E a ideia de não ser oportuno ali não é ser uma pessoa inoportuna, uma pessoa chata. A ideia é de você, se você não tiver oportunidade, crie a oportunidade. Crie ela. Se você não tiver. Não se, como fala, não fique, não se omita
por não ter oportunidade, dizendo assim, agora no trabalho não dá, aqui não é lugar de falar de Cristo, tal pessoa pode não querer saber, tal. Não faça assim, crie oportunidades, né? Não deixe que pequenos obstáculos lhe atrapalhem de falar daquilo que mais importa, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, isso nos ensina algo importante. O Senhor, ele se adapta, o Senhor Jesus se adaptou naquele dia para falar aquilo que mais importava àqueles homens, que traria a eles vida eterna, se eles viessem a crer. Então nós também devemos aprender isso. Não devemos nos desculpar por pequenos obstáculos, por pequenas coisas, deixar de falar. E muitas vezes nós fazemos assim, né? Não é a hora. Talvez a pessoa não esteja muito afim de ouvir isso. Irmãos, é a coisa mais importante ao Evangelho do Reino. Pessoas estão perecendo e morrendo e sendo condenadas ao inferno. Debaixo da ira de Deus. E aos eleitos que Deus amou e salva. E eles precisam ouvir o Evangelho. Então não há nada mais urgente. Por isso, aprendamos com este exemplo do nosso Senhor. Que não viu naqueles obstáculos o impeditivo de falar do reino de Deus. Ok? Então vamos lá. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Faze-te ao largo vai ao fundo. Entra no barco, vai ao fundo, faze-te ao largo e lança as redes. Irmãos, é bem possível que Pedro estivesse com seus companheiros de pesca, né? Pedro, como nós veremos no final, é bem provável que Pedro tivesse uma frota de navios, pequenas embarcações, né? Pesqueiros, né? De navios pesqueiros. Pedro não era um pobre, né? Fala assim, os discípulos, todo mundo pobre. Pedro não era pobre, né? Certamente não era uma pessoa rica, mas não era, é longe de ser um pobre. Ele tinha uma frota de barcos ao seu comando. Ele tinha casa em Cafarnaum. Então ele não era alguém pobre, né? Era um trabalhador e tinha certos recursos. E, obviamente, tinha pessoas que trabalhavam junto com ele. Aliás, João e Tiago, filhos de Zebedeu, que se tornariam apóstolos também, eram sócios de Pedro. O texto no final vai dizer, Tiago e João eram seus sócios do seu negócio. Então Pedro não era alguém à toa, alguém, né? Tinha o seu negócio. O que vai trazer mais importância ainda é quando diz que ele, deixando tudo, seguiu. É importante isso. Mas não é porque ele não tinha nada. E aí não tinha o que fazer, vou seguir a Cristo porque não dei nada na vida. Vou seguir a Cristo. Como diz aí, né? O pessoal diz, é verdade, viu? Tem muitos pastores que não são pastores, que se metem a fazer isso porque não deram certo em nada na vida. E como a igreja geralmente tem boa fé, aí a igreja aceita, aí tem aquele papo, não, vai melhorar. Não, ele, olha, meu Deus. Sabe? E tem muita gente que não é vocacionada. E é porque tentou tudo, não deu certo, aí procura a igreja. Então a igreja tem que pedir muita graça a Deus e muita sabedoria na hora de escolher os seus ministros. Ok? Na hora de escolher os seus ministros. Nós podemos falhar, obviamente, por isso nós devemos orar sempre. E é por isso que, geralmente, e principalmente na igreja presbiteriana, nós temos um tempo, né, é um tempo probatório daqueles que se dizem chamados para o ministério, né? Há todo o seminário, depois há a licenciatura, há um tempo de observação para ver se de fato a pessoa é ou não chamada. Então tem que ter todo o cuidado, porque às vezes, isso não quer dizer só de pessoas que não deram em nada e tentam o ministério. Às vezes a pessoa entendeu errado o seu chamado. Não é que ela não é um trabalhador, é que ela entendeu errado o seu chamado. E nesse processo ela também é salva de entrar em algo para o qual ela não foi vocacionada. Isso é muito importante, a igreja tem esse critério, essa peneira. Veja, a igreja pode errar? Claro que pode. Nós somos falhos, né? No juízo também, mas devemos por isso orar sempre a Deus para que nos dê mais clareza acerca dessas coisas, né? Mas voltando aqui, então Pedro, Jesus ordena a Pedro que vá até o fundo e que lance as redes novamente, e Pedro vai responder no versículo 5. Alguém lê para mim, versículo 5, por favor, a resposta de Pedro? Eu recebo, mestre, tenho trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes.
Perfeito. Então respondeu Simão, que é Pedro: Mestre, havendo trabalhado da noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Irmãos, imagine aqui, né? Pedro ouvindo de Jesus que eles têm que voltar agora, de manhã, de dia, que não é a hora propícia, tendo eles passado a noite inteira trabalhando, eles vão ter que voltar depois de terem lavado, eles estavam lavando as redes, vão perder tempo com isso, voltando para bem possível, dentro da perspectiva e experiência de Pedro, não darem nada, porque não era a hora própria da pescaria, e ouvir isso de um carpinteiro. Porque ele está ouvindo isso de um carpinteiro. Hoje, né, o pessoal diria que Jesus não tem o quê? Lugar de fala, né? Não tem lugar de fala. Porque é um carpinteiro falando para um pescador qual a hora que ele tem que pescar. Então veja, naturalmente, a princípio, não há lógica nenhuma. Não há possibilidade nenhuma de dar certo. Ok? Mas Pedro diz assim: mas sob ou debaixo da tua palavra, ou sob a tua palavra, lançarei as redes. Então veja, a autoridade do Senhor Jesus Cristo está acima da experiência de Pedro. Isso aqui é muito importante para nós. A autoridade de Jesus Cristo. E lembra que Pedro já conhecia Jesus Cristo. Então ele já tinha de algum modo ficado impressionado com a pessoa de Jesus Cristo. Ele vai chamar ele aqui de mestre. Mestre. Então, lembram-se lá quando foi do primeiro encontro? Pedro passou um tempo com Jesus e foi impactado com a pessoa dele. E agora o trata como mestre. É claro que Pedro ainda não tem consciência plena de quem Jesus é. Ele teria. Futuramente ele teria. Porque o Espírito Santo iria guiá-lo a entender que Jesus é o Filho de Deus. Mas ele não tem toda a compreensão ainda. Mas mesmo assim já foi impactado o suficiente para saber que aquele mestre tem autoridade. Porque ele diz assim: debaixo da tua palavra, sob a tua autoridade nós vamos fazer. Então veja, meus irmãos, a autoridade de Cristo, ela é suprema e ela tem, de fato, a soberania sobre nossas experiências. E veja, irmãos, é tão importante para nós isso, sabe por quê? Porque geralmente nós nos guiamos pelas nossas experiências e não pela palavra. Então nós achamos algo, nós estamos sentindo que, enquanto a palavra está falando o oposto. A palavra está nos dando ordem clara. Mas nós, pela nossa experiência que nós já passamos, ou que outros passaram, aí não, mas com fulano deu certo, não, mas o ciclano fez e deu o quê? Nós nos guiamos muito por experiência. Porque o mandamento muitas vezes nos parece uma maneira improvável das coisas darem certo. E Pedro foi tentado a isso. Mas Pedro disse: debaixo da tua autoridade, nós lançaremos a rede. Eu lançarei a rede. Não tem nada na minha experiência que diga que isso vai dar certo. Mas eu creio em tua palavra. Eu creio na autoridade dela. Eu farei o que o Senhor ordena. E é isso que se espera de todo crente. Veja, irmãos, nós falhamos, viu? Eu e vocês. Nós muitas vezes tomamos decisões apoiadas na nossa experiência. Ou na experiência de alguém. O que deve ser o fundamento das nossas decisões é a palavra de Deus, é o que Cristo diz, ainda que todo mundo esteja fazendo o contrário. A gente fala assim, né? A gente fala assim dos nossos filhos, mas nós fazemos igual, né? Quando nossos filhos falam: ah, pai, eu quero fazer isso, sua mãe. Mas não, você vai fazer. Ah, mas não é todo mundo está fazendo. Aí o pai e a mãe geralmente falam, né? Você não é todo mundo, né? Mas a gente faz a mesma coisa. Nosso raciocínio, ele é inclinado a ver o que está acontecendo ao nosso redor e apoiar nossas atitudes naquilo, ao invés de olhar para a Bíblia e fazer o que Deus ordena que seja feito. Nós damos graças a Deus, meus irmãos, de fazer assim. Nós, assim como Pedro seremos grandemente abençoados se nós obedecermos. E é interessante, eu estava lendo o livro do Kevin DeYoung, Faça Alguma Coisa, e uma parte que eu estava lendo ontem, ele diz assim: tem coisas que você não precisa orar para fazer. Faça. E é engraçado, não precisa orar, né? Não precisa orar. Tem que orar sempre, né? Mas o que ele quis dizer não é negando a oração. A gente tem que estar sempre orando.
A ideia de que ele diz, o que ele quer trazer para nós, o que é fato, é que tem coisas que você já sabe que tem que fazer, que é claro diante de Deus, então faça. Ele vai usar o exemplo de José do Egito, e quando a mulher de Potifar o tentou, ele não ficou orando. Lá no texto não diz que ele falou da tentação da mulher, a mulher quer agora, não, vou fazer uma oração aqui para ver se o Senhor quer que eu fuja, né? Senhor, o que o Senhor quer da minha vontade, da sua vontade? O que o Senhor quer que eu faça? Que eu saia daqui, que eu fique mais um pouco, que eu tente... A Bíblia diz que ele, deixando as suas roupas nas mãos da mulher de Potifar, fugiu. Fugiu. Ele não ficou lá flertando. Deixa me dar um tempinho para orar. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Mais um exemplo, para deixar clara essa doutrina. Diante do rei, quando o rei disse que eles tinham que se prostrar quando tocasse a música para adorarem, aí eles disseram assim: quanto a isso, ó rei, não precisamos te responder. Se o Senhor quiser nos livrar da tua mão, ele nos livrará. Se não, fique sabendo, ó rei, que nós não vamos adorar a imagem que levantaste. Ou seja, ponto final. Eles não pediram tempo. Ô rei, deixa a gente dar uns 3 dias para a gente orar, para ver o que tem que fazer, se a gente adora ou não adora a imagem. Eles sabiam do mandamento, não adorarás, então é ponto, não adoraremos. E aconteça o que acontecer. Essa é a ideia aqui. É de fazer o que tem que ser feito. Não ficar argumentando com a experiência que a gente teve, ou que alguém passou, o que aconteceu com fulano. Se é claro para nós, irmãos, façamos. Façamos o que está claro biblicamente. E veja, Deus muito te abençoará. Como está aqui o princípio. Deus abençoa Pedro grandemente, porque ele obedeceu. Ele fez o que tinha que ser feito, debaixo da autoridade da palavra de Cristo. Ele creu na palavra de Cristo. Okay? Essa é a ideia poderosa aqui. Mas vamos lá, continuando aqui, irmãos. Aí alguém lê para mim, então, continuando, o versículo de número 6 e 7, por favor. Então, meus irmãos, aí diz, isto fazendo, ou seja, fazendo o que Jesus havia ordenado, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então, meus irmãos, veja que obedecendo pela fé, eles foram, Bruna e Wallace, grandemente abençoados. Aqui diz que eles pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes começaram, não diz que romperam-se, né? Mas que começaram a romper. A ideia de que eles começaram a ouvir barulho da rede querendo romper. E por isso que eles pediram ajuda, né? Fizeram sinais, porque os barcos dos sócios deviam estar longe para ouvir a voz. Então eles fizeram sinais para que eles viessem e ajudassem. E a Bíblia diz que eles encheram, né? Ambos os barcos. Veja, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo é que fez aquele milagre acontecer. Essa recompensa aqui dos barcos, Valéria, cheios, não foi a recompensa da habilidade de Pedro, nem do conhecimento dele, nem da experiência dele, mas a recompensa de uma fé obediente. A fé obediente, Bárbara e Débora, tem recompensa. A fé que obedece é recompensada. Então não é a nossa experiência, não é a nossa capacidade que nos trará recompensas divinas e celestiais, é nossa obediência. Talvez eu e você não sejamos tão inteligentes, nem tão capazes, mas se nós formos obedientes, nós seremos grandemente abençoados. É a fé obediente que é recompensada. Tem até um hino que nós cantamos, né? Tua fé o Senhor contemplará, não é? Tua fé o Senhor contemplará. Tudo que o Senhor promete, Ele dá. A tua fé o Senhor recompensará. Então, eis aqui uma verdade, irmãos, fé obediente. Agora vamos lá para o versículo 7 e 8. Olha aí. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los, né? A ideia de que estavam longe demais, acenaram e eles vieram. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Agora atenção, irmãos. O que Pedro fez diante daquele milagre e diante de Jesus Cristo? O versículo 8 diz, olha aí. Alguém lê para mim, por favor, o versículo 8?
Veja, você percebe, é interessante isso na Bíblia. A Bíblia tem alguns textos que mostram essa progressão no entendimento daqueles que seguem a Jesus. Veja que de mestre passou a Senhor. Primeiro foi mestre, lembram-se? Mestre, pescamos a noite inteira e nada apanhamos. Agora é Senhor, afasta-te de mim. Então veja como a compreensão do discípulo vai mudando à medida que Cristo vai se revelando. É claro que esse Senhor aqui ainda está aquém daquilo que Jesus realmente é, que é o Filho de Deus. Mas Pedro está crescendo em conhecimento. Está crescendo em conhecimento. Ok? Aqui Senhor é alguém que tem autoridade, porque ele deu a ordem e deu certo. Ele ordenou e os peixes. Jesus é aquele mesmo Deus, aquele Deus poderoso que enviou ao Egito as rãs, as moscas, os piolhos, que enviou o grande peixe a deparar-se com Jonas e a engoli-lo, e agora que enviou os peixes à rede de Pedro. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor com autoridade, ok? E Pedro começa a reconhecer isso. Então ele diz: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Irmãos, Pedro, ele está crescendo no conhecimento de Cristo. Ele entenderia futuramente que ainda que Cristo fosse santo, e aqui a ideia de santo não é só moralmente, lembra que a gente falou disso na pregação do Evangelho de João domingo passado, de manhã? Que a ideia de santidade não é só o aspecto moral, mas é o aspecto de distinção, alguém que está afastado, que é separado de tudo, que é único, que é singular. É essa a ideia aqui de Pedro. Afasta-te de mim, porque eu sou um pecador e tu és o único. Tu não és como eu sou. Tu ordena e as coisas acontecem. Então essa é a ideia de santo aqui, né? Então, Pedro ainda ia crescer o entendimento dele, diácono Filipe, de que mesmo sendo ele um pecador, Cristo não o rejeitaria. Pedro ainda entenderia isso. Que não é o fato dele ser um pecador, que Cristo não desejaria como deseja, estar com pecadores, como está conosco e em nós. Só que o que ele demonstra aqui também é aquela compreensão exata de que nós não merecemos estar na presença do Deus Santo. Então veja, ainda que o Deus Santo nos acolha, nos chame para si em Cristo, seu Filho, nós não merecemos. Então, é interessante isso. Ainda que nós somos irmãos em Cristo agora, que é o nosso irmão maior, e filhos de Deus, nós nunca devemos perder a compreensão de que isto é graça, porque nós não merecemos jamais. Não merecemos jamais, nós pecadores, estarmos diante de Cristo, sermos abençoados por Ele. E é isso que Pedro demonstra aqui. Né? E, meus irmãos, aqui há um ensino, um princípio que deve nos mover, né, espiritualmente. É que nós devemos dar sempre graças a Deus por um mediador. Cristo é o nosso mediador diante de Deus. É aquele que nos liga a Deus. Nós não podemos comparecer à presença de Deus sem sermos destruídos. É por isso que Pedro diz: aparta-te de mim, porque eu sou um pecador. Se o Senhor ficar diante de mim, eu serei destruído. Veja que na Bíblia, todo esse princípio é em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento. Lembra de Adão? Quando Adão pecou, o que ele fez? Quando Deus foi andar pelo jardim na viração do dia, ele se escondeu. A ideia de indignidade, de não querer estar e nem poder estar diante do santo. Lembra quando Deus falou que falaria ao povo, porque o próprio povo tinha pedido para ele falar por meio do fogo, por meio da sua manifestação no Monte Sinai. E quando Deus começou a falar, o que o povo diz? Não nos fale Deus, a ideia de retira-te de nós, fale-nos por Moisés. Ou seja, eles não podem suportar o que é santo, senão eles são destruídos. Lembra-se de Isaías? Na visão do capítulo 6 de Isaías? Quando ele tem a visão de Cristo e ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei. Então veja, esse é um princípio em toda a Escritura. E quando o homem pecador se encontra com Cristo, se encontra com Deus Santo, ele se sente indigno, e ele se sente temor, porque é a santidade versus o pecado, e a santidade destrói o pecado. E faria conosco se não fosse um mediador. Veja só, você já meditou nisso? Você já parou para pensar
que o que Deus teria que fazer comigo e com você era nos destruir. Você já pensou nisso? O que você e eu merecíamos era a ira de Deus. Não era o favor dele, era a sua ira. Você pensou como é que Deus pode nos tolerar com os nossos pecados? E olha que nós sabemos muito mais do que Pedro sabia na ocasião. Nós sabemos muito mais do que ele. E nós somos então muito mais culpados, por assim dizer. Ai de nós se não fosse Cristo. Se não fosse o nosso mediador. É só por ele que as bênçãos nos chegam. É só por eles que nele nós temos vida eterna. E nós recebemos bênçãos e mais bênçãos do nosso Deus. Por causa do mediador. Se não fosse o mediador, nós seríamos destruídos com justiça. Por causa dos nossos pecados. Nós devemos meditar mais nisso. Para amarmos mais a Cristo e amá-lo acima de tudo. Acima de tudo e de todos. De tudo e de todos. E se não fosse ele, meus irmãos, eu e você estaríamos condenados debaixo da ira eterna do poderoso e santo Deus. E esta ira virá. Esta ira virá. E nós não seremos alvos dela unicamente por causa daquele que é o mediador, que trouxe por meio da sua obra paz a nós com Deus. Então, que nós aprendamos isso, que nós amemos Cristo acima de tudo. Porque Ele fez por você o que ninguém jamais poderia. Ele te livrou da ira do santo Deus por causa dos seus e dos meus pecados. E nós certamente temos, e não são poucos. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus pelo nosso mediador. E é nesse contexto da mediação é que Pedro não é destruído, mas ouve de Jesus o chamado para ser dele um pescador de homens. Olha aí, versículo de número 9 diz assim: pois à vista da pesca, como Pedro ficou em temor, né, e admirado, pois à vista, Pedro falou assim, porque à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, e não só dele, de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Como a gente falou, né? Disse Jesus a Simão: não temas. Então veja, nós devemos temer, Lucinete, até que Cristo diga a nós para não temer. Então há toda razão para o temor ao homem que não possui Cristo. Aliás, olha só o que escreveu um teólogo, abre aspas: sejamos gratos a Deus porque em Jesus temos o mediador de que nossas almas precisam. E por meio dele podemos nos achegar com ousadia a Deus, lançando fora nossos temores. Sem a mediação de Cristo, Deus é um fogo consumidor. Em Cristo, ele é um Pai reconciliador. Sem Cristo, o moralista pode tremer enquanto vê a morte aproximar-se. Em Cristo, o maior dos pecadores pode achegar-se a Deus confiantemente e sentir paz perfeita. Veja, eu gosto dessa frase aqui, dessa parte. Em Cristo, o moralista treme enquanto vê a morte chegar. Porque o moralista é nada mais, nada menos de um pecador que conta vantagens. O moralista é só isso. É um pecador que com a língua conta vantagens. Mas ele sabe que é um pecador. Esse moralista, quando vê a morte se aproximar, ele treme, tem medo. Porque ele está fundamentado na vida dele. A vida dele é cheia de pecado, como a sua e a minha é. Mas em Cristo, o maior dos pecadores, confesso, pode sentir paz na morte. Pode Cristo. Porque ele diz: não temas. Não temas. A nossa segurança é o nosso mediador, que nos dá a paz no meio deste mundo e no meio das nossas próprias lutas contra o nosso pecado. Ele nos traz paz. Né? Então ele diz: não temas. Não temas. Aí ele diz: doravante, que significa de agora em diante, serás pescador de homens. É interessante que essa metáfora de ser pescador, ela aparece em Jeremias, lá no capítulo 16 de Jeremias. Capítulo 16, versículo 16. E é interessante que lá, alguns teólogos fazem essa associação. Lá em Jeremias, aparece a ideia de ser pescador num contexto diferente do que aqui. Porque aqui o contexto é de salvação. E lá
é um contexto de condenação. Então, eu vou ler para vocês o que está escrito lá. Diz assim lá em Jeremias, o Senhor: eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes, de sobre todos os outeiros, até nas fendas das rochas. A ideia aqui de Jeremias, o contexto, é que Deus vai reunir o povo dele para levá-lo cativo para a nação pagã que os governava. Então a ideia é de que quando o juízo de Deus chegasse em Jerusalém, ninguém escaparia. Aí Deus fez: eu vou enviar pescadores para pescar cada um dos homens e reuni-los para levá-los para o cativeiro. Então o contexto é de juízo, aqui não. O contexto é de salvação. Jesus fala: eu vos farei pescadores de homens, pescar, que trazer os homens para o reino de Deus. E os apóstolos faziam isso, como Pedro também o faria. Então aqui o contexto é diferente, né? Que Deus, ele é o Deus que julga, mas é o Deus que salva também, que reúne homens para a salvação, como nos reuniu por meio da pregação dos apóstolos, né? De Pedro também. E aí então, meus irmãos, é interessante, queridos, que aqui eu faço uma aplicação para nós, um princípio, que é o seguinte: nós devemos orar pelos ministros da palavra, os pastores, para que eles se lembrem que Jesus está fazendo deles, apesar de todas as suas fraquezas e imperfeições, pois são vasos de barro, como Paulo diz, pescadores de homens. E é legal isso aqui no texto, porque Pedro diz assim: afasta-te de mim que eu sou pecador. Aí Jesus diz: é verdade, você é um pecador, mas não temas. Eu farei de ti. Eu vou fazer uma obra em você. Você é um pecador, você não tem condição nenhuma. Mas eu farei de ti um pescador de homens. E é isso que é o ministro do Evangelho. Porque essa aplicação, esse texto, quando fala de Pedro, tem tudo a ver com o ministro do Evangelho. Porque Pedro é um oficial, é um apóstolo. Nós sabemos que os presbíteros são aqueles que os apóstolos encomendaram para a liderança da igreja e a pregação do Evangelho, no caso dos presbíteros docentes. Então a ideia é de pastores aqui. Então você deve orar para que o seu pastor nunca se esqueça que é Cristo que o sustenta. Que é Cristo que o capacita. Ore pelo seu pastor. Senhor, abençoe o pastor para que ele nunca se aparte de Cristo. Para que ele esteja sempre confiando em Cristo. Para que ele esteja sempre buscando Cristo. Para que ele conheça mais e mais aquele pelo qual ele está de pé. Porque assim é que os ministros permanecem, porque Cristo faz deles. Cristo opera neles. Cristo sustenta. Não se esqueça de orar pelos seus ministros, pelos ministros dessa igreja e por todos os ministros fiéis do Evangelho, para que eles nunca se apartem de Cristo. E que Cristo nunca se aparte deles. Porque aí está a segurança de que eles sempre serão abençoados na obra que fazem. Porque Cristo há de capacitá-los para isso. Ok? Terminando, versículo 11 diz assim, é o final, né? E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Veja aí que agora o eles aí pressupõe que é mais do que Pedro, né? Já está no plural aí, né? Terceira pessoa do plural, eles. Então veja, o que nós dissemos se confirma. É provável que não só Pedro tenha sido chamado, mas também Tiago e João. Aliás, os outros sinóticos que narram esse evento, não completamente ele, mas a chamada de Pedro, falam que Tiago e João foram chamados imediatamente ao chamamento de Pedro. Então foram eles aqui já, Tiago, Pedro e João. Então deixando eles, os seus barcos sobre a praia, o seguiram. Deixando tudo, o seguiram. É interessante aqui que a ideia de seguir não é seguir para ser só um ouvinte. Certo? O verbo seguir aqui não é alguém que vai seguir o outro para ouvir, mas é a espécie de alguém que está seguindo num treinamento. A gente chamaria hoje de um estagiário. É um estagiário, alguém que está aprendendo junto, ok? Fazendo coisas. Tanto que você vê que os discípulos são assim, né? Jesus ordena a eles e dá autoridade a eles para fazerem milagres e tudo mais. Então, é alguém que está aprendendo junto daquele que segue. Essa ideia aqui de o seguiram para aprender com ele, certo? Mas veja o ponto aqui, irmãos,
O que Pedro fez com os barcos? Será que ele largou tudo o que era dele lá, a profissão dele, largou assim e foi seguir Jesus? É bem possível que Pedro tenha deixado a frota de barcos dele com alguém conhecido, alguém da família, certo? Porque vocês se lembram que lá em João 21, ele vai voltar à pesca, lembra? Lembra de João 21? Ele, depois da ressurreição de Cristo, ele decide voltar à pesca. Então, é bem possível que ele não tenha abandonado ao léu, ele tenha deixado com alguém e se dado integralmente ao Evangelho, a pregação do Evangelho junto de Cristo, ok? Então, meus irmãos, o que a gente aprende aqui no final? É que o nosso comprometimento com Cristo, assim como o de Pedro, deve ser de tal modo firme e íntegro, que tudo que possuímos deve estar à disposição dele. Se nosso trabalho de alguma forma se torna um empecilho para servi-lo, então devemos abdicá-lo do trabalho, ou daquilo que se tornou uma barreira para o serviço do Senhor. Então veja, para terminar, o texto não está ensinando que você tem a sua profissão e tem o seu trabalho, e você deve largar tudo para servir ao Senhor. A gente sabe que geralmente os ministros, dentro da providência divina, fazem isso, servem a Deus integralmente. O pastor vive do trabalho dele, vive da obra de Deus, certo? Mas você tem o seu trabalho, com o qual você adora a Deus também. O trabalho chamado secular. Eu não gosto muito dessa definição, porque ele não é secular. Ele é feito diante de Deus também, o seu trabalho, certo? E não quer, o texto está dizendo que você deve largar tudo e servir, porque o texto fala de um caso específico, que é o de Pedro e dos apóstolos. Eles tinham que largar tudo e servir. Mas será que o texto, mesmo sendo para os apóstolos que tinham que largar tudo, deixar tudo para seguir Jesus num ministério integral, não ensina nada para você? Que não é chamado ao ministério da palavra, por exemplo? É claro que ensina. E qual que é o ensino? É que assim como Pedro abriu mão quando necessitou de abrir para servir a Cristo, eu e você temos que estar prontos. Eu estou lendo um livro, o livro do Clube do Livro, Como Fazer a Vontade de Deus, E o autor diz que, às vezes, o trabalho se torna um empecilho, ou o trabalho demasiado se torna um empecilho para fazer a vontade de Deus em outras áreas da sua vida. Por exemplo, há pessoas que se dão tanto trabalho que a família fica escanteada. E o mandamento de Deus, de criar os filhos à disciplina do Senhor, amar a esposa, é de fato esquecido. Então veja, se o meu trabalho está de alguma forma está servindo como uma barreira para que eu faça a vontade do Senhor em outra esfera, eu devo abrir mão daquilo que está me impedindo. Não do trabalho, mas de trabalhar tanto. Para que eu possa cumprir com o mandamento do Senhor nas áreas que a minha vida possui. Nas outras tarefas e os mandamentos que o Senhor me dá. Então essa é a ideia. Eu tenho que saber que toda a minha vida está na mão de Cristo. Pertence a Ele. E as coisas que eu tenho também pertencem a Ele. E nada pode me atrapalhar na comunhão com Ele. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu falo muito para estudantes, alguns são tentados a estudar domingo, dia de domingo. Se tem alguma prova durante a semana, algum trabalho, aí pegam um domingo para fazerem isso. Isso é um pecado. E a falta de entendimento nosso de que nós devemos abrir mão dessas coisas para seguir a Cristo. E o chamado de guardar o domingo é para todos nós. Então veja, se alguma coisa tem me atrapalhado a estar no domingo, eu vou ter que abrir mão. E confiar que o Senhor me sustentará. Como Pedro também. Pedro estava abrindo mão, meus irmãos, do sustento dele. Ele estava deixando tudo e seguindo a Jesus, a princípio, sem nada. Mas ele creu que Jesus o sustentaria. Assim como o estudante também deixa de estudar domingo, mesmo que ele tenha depois menos tempo para poder estudar, mas ele confia que honrando a Deus, Deus o honrará. Essa é a ideia. Esse é o princípio que está em jogo, é esse. É que ainda que eu faça a vontade de Deus e pareça que aquilo não vai dar certo, é do que trata o texto, Deus fará com que dê, porque Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Então nós devemos colocar nossas coisas todas à disposição de Cristo. Quando Ele as exigir, nós temos que estar prontos a entregá-las para servi-lo melhor. Então veja, meus irmãos, não quer dizer que Deus... E
E é o que geralmente acontece, né? Não quer dizer que Deus vai tirar tudo de nós. Pelo contrário, geralmente Ele nos dá muitas coisas. Nos dá uma vida bem tranquila. Mas se em alguma ocasião, dentro da providência, Ele nos pedir para abandonar as coisas para servi-lo melhor, nós temos que estar prontos. Eu termino com a palavra do apóstolo Paulo que tem a ver com isso. Ele diz que nós devemos usar das coisas do mundo como se delas, né, nós não precisássemos. A nossa vida é de Cristo. E Ele nos deu trabalho, família e tudo isso. Só que nós devemos nos relacionar dessas coisas como se dela não precisássemos, porque a coisa que mais precisamos é do próprio Cristo. E nada pode se intrometer na nossa comunhão com Cristo. Nada. E os apóstolos não deixaram tudo para servirem a Cristo dentro do ministério que Deus os vocacionara. Que Deus abençoe então, meus irmãos, através desses princípios, né? E que nós estejamos preparados para honrar a Cristo com a nossa vida e com tudo aquilo que Deus tem nos dado. Amém, irmãos.